Nem toda imagem é comunicação aumentativa e alternativa. E nem todo recurso com voz, ele serve para dar voz à pessoa. Esse assunto surgiu num grupo de WhatsApp que eu participo hoje. Então, uma pessoa organizou dentro do sistema de comunicação aumentativa e alternativa algumas imagens que poderiam ajudar no programa de alfabetização. E surgiu aí uma discussão dentro do grupo em relação a se isso seria adequado, né, no contexto da comunicação aumentativa e alternativa, porque o recurso de comunicação com o sistema da criança estava sendo utilizado para essa finalidade, isso seria indicado ou não. Então, essa era a discussão que estava no grupo. Tá? E aí eu percebi, né, o quanto existe, às vezes, uma confusão em relação à comunicação aumentativa e alternativa e outros tipos de materiais e recursos que também utilizam imagens. Então, assim, vamos trazer um pouquinho de ordem para esse processo todo, né? E a gente entender que existem 3 elementos diferentes que nós precisamos entender. Primeiro de tudo, um suporte visual. O que é um suporte visual? É um recurso que vai ajudar a gente a compreender, a lembrar, a se orientar, mas ele não funciona para apoiar o processo de expressão de uma pessoa com necessidades complexas de comunicação. Então, aqui a gente pode citar agenda visual, placas, pode ser no banheiro, pode ser em outros locais, para sinalização, uma sequência de passos para lavar as mãos ou para realizar qualquer tipo de tarefa, cozinhar, lavar roupa, se vestir. Então, se existe um recurso que ajuda na identificação, utilizando imagens dessas etapas, isso a gente pode chamar de suporte visual, porque ele não necessariamente tem aqui a função de comunicação interpessoal, ele tem muito mais essa função organizadora da pessoa. Então, assim, a questão principal do suporte visual é que ele vai dar pistas, auxílios visuais para organização, para antecipação, para reforçar informações. Né? É como se fosse um mapa que ajudasse a gente a encontrar o caminho. Então, este é o papel de um suporte visual. Bom, no contexto educacional e principalmente na escola, e muitas vezes a gente está precisando e a gente está em busca de utilizar as imagens como um apoio para ampliar a compreensão do estudante. Então, neste caso, onde a gente tem uma finalidade de ensino, uma finalidade de aprendizagem, de apoio à aprendizagem, talvez nós estejamos falando de um recurso pedagógico acessível. Tá? Então, uma definição simples seria que é um material didático adaptado para que todas as pessoas possam aprender respeitando ou favorecendo uma forma diferente de acessar o conteúdo. Tá? Então, um exemplo seria uma atividade de alfabetização, onde ali eu estou trazendo figuras e também estou associando ao áudio para auxiliar nesse processo. Então, um jogo com símbolos, um material de associação, onde o aluno precisa associar a imagem à palavra. Então, isso seriam recursos pedagógicos acessíveis, quando eu vou trazer elementos visuais e também elementos de áudio para ajudar. Então, o foco nesse contexto seria o conteúdo escolar, a aprendizagem, não necessariamente a comunicação interpessoal e espontânea. Certo? Então, aqui, se a gente fosse pegar assim, uma metáfora, a gente poderia pensar, por exemplo, num livro. Tá? Então, um livro que todas as pessoas podem ler, mesmo que esse livro possa ter formatos diferentes que viabilizam a leitura ou apoiam a compreensão desta leitura utilizando alguns elementos extras. Ok? Então, aí a gente estaria falando de um recurso pedagógico acessível.
Tá? E aí, por fim, e a comunicação aumentativa e alternativa? A comunicação aumentativa e alternativa é a voz da pessoa. Então, ela é utilizada como uma tecnologia, né, a tecnologia assistiva, uma tecnologia de apoio, um recurso que a pessoa vai utilizar para se comunicar com autonomia ou, né, para entrar em contato com uma linguagem, né, que o nosso objetivo final, enquanto principalmente a pessoa ainda está nessa fase de aprendizagem, é que ela possa utilizar este recurso, né, com autonomia para expressar aquilo que ela está pensando, aquilo que são as suas ideias, opiniões. Né? Então, um tablet com um aplicativo de comunicação aumentativa e alternativa, com um sistema de linguagem robusto, né? Ou uma prancha impressa que seja, então eles se tornam aqui a voz. Né? Então, em geral, esse recurso ele é da pessoa, ou seja, ele é individual, e muitas vezes ele é personalizado com elementos que são do contexto, do interesse e da vivência daquela pessoa, e ele é um recurso organizado de uma forma consistente, ele se alicerça em alguns elementos para a sua organização. Né? Então, quando a gente altera esse recurso, né, e usa ele para outra finalidade, isso pode atrapalhar o uso da pessoa como a sua voz. Né? Então, a criança ela pode ficar confusa ou, vamos supor, né, no momento que eu estou utilizando o meu sistema de comunicação para fazer uma atividade pedagógica, como é que ela vai poder se expressar se na tela está a atividade e não está também, de uma outra forma, disponível para ela um recurso de comunicação aumentativa e alternativa? Seria diferente, por exemplo, se eu tivesse 2 tablets ou 2 iPads, mas isso também não é algo que todas as pessoas conseguem ter à sua disposição. Né? Então, inclusive, quando a pessoa precisa ou ela quer aproveitar essa possibilidade, eu sugiro que a gente utilize um outro material, ou a gente pode utilizar no computador para fazer atividade pedagógica acessível, ou pode utilizar uma outra ferramenta. Então, no PowerPoint, a gente consegue inserir imagens e a gente também consegue inserir áudio. Né? Então, no PowerPoint ou no Google Apresentações, é possível fazer isso. Então, é uma possibilidade reservar, né, e garantir a voz do aluno, da criança, em um sistema de comunicação aumentativa e alternativa e também ter à disposição este recurso pedagógico com acessibilidade em outra ferramenta, pode ser no computador, né? Ou se eu realmente quiser utilizar dentro do sistema de comunicação aumentativa e alternativa para elaborar algumas dessas tarefas, porque facilita, eu entendo, mas que a gente tenha uma outra forma dessa criança se comunicar. Talvez a gente pode só ter impresso, né? A gente possa fazer uma impressão da página inicial do sistema de comunicação e deixar à disposição dela para que ela se comunique aí, pelo menos, as mensagens mais importantes também, né? E não perca o acesso ao sistema de comunicação enquanto o dispositivo estiver sendo usado. Mas, enfim, aqui eu estou tentando oferecer algumas outras alternativas, mas nós não podemos, né, esquecer que o principal de um sistema de comunicação aumentativa e alternativa é ser a voz, né, daquela pessoa. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Tá? Então, aqui, resumindo, tá? Onde é que a gente vê que existe uma confusão em relação a esses aspectos? Todos podem ter imagens, né? Então, a gente pode ter um suporte visual, vai ter imagem, um recurso pedagógico acessível pode ter imagem, e o sistema de comunicação aumentativa e alternativa também, muitos deles são baseados em símbolos, baseados em imagem. Né? Embora a gente possa ter sistemas de comunicação aumentativa e alternativa que são baseados em texto, muitos alunos utilizam o sistema de comunicação baseados em imagem. Então, assim,
o fato de que todos esses recursos, né, todos esses materiais estão disponíveis e utilizam imagens causa um pouco de confusão, tá? Talvez o que possa causar um pouco de confusão também, na verdade, até eu acho que é um pouco da criatividade, inclusive, né? Opa, eu vou conseguir juntar imagem e som. Então, muitas vezes, a utilização do recurso do sistema de comunicação aumentativa e alternativa para fazer uma atividade acadêmica acaba sendo por causa disso, tá? Mas aqui o que nós precisamos principalmente levar em conta é o propósito, tá? A finalidade. Então, o recurso pedagógico acessível, ele ajuda a aprender, ele apoia a aprendizagem. O suporte visual, ele ajuda na compreensão, tá? Ou, enfim, serve como um apoio para a memória, ele serve como um estímulo à autonomia, né? Por exemplo, lavar as mãos, que uma criança lave bem as mãos sozinha, ela não precisa ter alguém com ela segue os passos, ela vai fazer uma boa lavagem das mãos, né? E a comunicação aumentativa e alternativa é a voz da criança, é a voz do aluno. Então, vocês vejam que são 3 coisas diferentes, com propósitos específicos delimitados, tá? Então, aqui, né, orientação assim bem prática, né? O recurso pedagógico acessível a gente utiliza para ensino, respeitando as diferentes formas de acesso, ou seja, de trazer acesso ao conteúdo, acesso ao material. O suporte visual a gente vai utilizar para orientar e apoiar a compreensão e talvez promover também a autonomia do estudante. E a comunicação aumentativa e alternativa precisa estar sempre à disposição para que a pessoa se comunique, né, e interaja nos diferentes contextos. Tá? Então, minha recomendação é evite misturar as funções da comunicação aumentativa e alternativa com atividades escolares dentro do mesmo sistema principal da pessoa. Né? Então, criar materiais separados ou usar outros aplicativos talvez seja um caminho mais seguro para a gente trilhar. Tá? Então, né, lembra, né, o recurso pedagógico acessível é um ensino pensado com acessibilidade. Suporte visual ele serve como um guia, né, um norteador, e a comunicação aumentativa é a voz. Né? Todos podem ter imagens, mas cada um tem a sua função específica. Tá? Então, se esse vídeo ajudou a esclarecer, compartilha com outros professores, com outras famílias, e isso talvez vá fazer toda a diferença aí na comunicação daquela pessoa que a gente sabe que tanto precisa, certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.